からお祈りします。 Senhor, obrigado, Jesus, pela tua palavra. 神様、あなたの言葉に対して感謝します。 Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos trouxe aqui. ここに導いてくれたことに対してありがとうございま E す。 Senhor Deus, em todas essas coisas, ó Pai, em toda a nossa vida, Pai, podemos passar por tribulações, mas o Senhor está conosco. どんな困難事の中でもあなたは私たちと一緒にいてくれます。 O teu sangue tem poder, Jesus. あなたの血には力があって、 Perdoa os nossos pecados. 私たちの罪を許してください。 Sara as nossas dores. 私たちの痛みをすべて癒してください。 E Deus, que o Senhor possa abençoar-nos com a tua palavra nessa manhã. 今日ここであなたのメッセージを通して私たちを祝福して、 Senhor Deus, que eu só possa ser apenas um instrumento aqui neste lugar. 私がただ単にあなたの言葉を伝えるためのものであって、 E pedimos ao Espírito Santo de Deus que fale conosco. そして聖霊が私たちの心に語りかけるようにお願いし No ます。 nome santo de イエ Jesus. スの皆によってお祈りをします。 Amém. Você pode se sentar. どうぞ座ってください。 Ok? Quem está feliz de estar na casa de Deus, diga amém. ここに入れて嬉しい人いますか？ Amém, eu estou feliz também, né? Minha esposa falou que em 11 anos ela nunca me viu tão ruim. で昨日その嫁に11年間その生きて生活している中でその昨日みたいに気分悪かった日っていうのはなかったんですよね。 Porque é a primeira vez desde que nós nos casamos que eu fiquei sem almoçar e sem jantar porque eu estava doente. でその11年間結婚した中でその初めて一日飯を抜いたんですよね。 Tava ruim. Mas graças a Deus que os irmãos oraram. でみんながお祈りをしてくれたことに感謝します。 Né, eu senti muito enjoo durante a semana. Eu estava grávido. 1週間その通してその気分悪くて自分妊娠したんじゃないのって思ったんですよね。 Às vezes só de sentir o cheiro da comida eu já ficava enjoado. その食べ物の匂いがするだけでなんか気分が悪くなったり、 E a minha mulher tinha feito ainda costela de porco, その昨日リブを作ってたんですよね。 né? E ela fez depois, no outro dia, ela fez carê. でその次の日にカレーを作ったんです。 Aí eu olhava a comida assim, でその食べ物を見て eu queria comer. 食べたかったんですけど、 Mas eu também não queria comer, porque eu não aguentava ficar nem perto da comida. そのもう食べ物の近くに立ち寄ることすらできなかったんですよね。 Mas nós estamos aqui, amém? でも自分たちは今日ここにいるんです。 Porque Jesus nos livrou. イエスが自分たちを自由にしてくれたから。 O que você faria で自分たちは para salvar a tua vida? その自分たちの命を救うために何をしますか？ Numa situação de perigo iminente de morte, o que você faria para salvar a tua vida? そのもう本当にすごい困難な危ない状況の中で自分たちは自分の命を救うために何をしますか？ Alguém tem alguma ideia? Me dê uma ideia. なんかアイデアある人、何でもいいんで言ってください。 O que você faria para salvar a tua vida? 自分を助け出すためにどんなような行動を取りますか？ Hã? O Bin Laden botou a esposa na frente. O Bin Laden, né? Foi o Bin Laden, foi exemplo do Bin Laden. Ok, vamos fazer então essa pergunta mais fácil. でもっとちょっと簡単にこの質問をします。 O que você faria para salvar a tua família? で自分の家族を救うために何をしますか？ Né? Eu estava conversando com a Patinha, eu falei, eu acho que a única possibilidade de eu ter eu querer matar alguém seria para proteger ela e a minha filha. もしその自分の手で誰かを殺すとしたら本当は自分の家族を助けるためじゃないと多分そのような行動には出ないんですよね。 Né? Então, nós faríamos coisas até impossíveis para poder salvar a vida da nossa família. でその自分たちのその家族のためだったらその自分たちには普段やらないようなことまでやったりするんです。 Porém, não só a nossa família, nós não vamos ser hipócritas para salvar a nós também. その自分の家族じゃなくて自分たちのためにも。 Né? Tem aquela pegadinha do Silvio Santos que passa uma caveira de moto e o cara pega e joga a esposa dele e sai correndo, né? Ele tá com a namorada, eles dão um susto passa uma caveira assim de moto na frente do cemitério. Daí ele, em vez de socorrer, ele pega e larga a esposa e sai correndo. そのブラジルの有名な番組でその例えばカップルがこう一緒にいる中でそのなんかドッキリさせようと思って後ろからその迫ってくるんですよね。なんか骸骨のようなその着物を着たそのバイクに乗ったやつが。
そしたら普通だったらその守ろうとするのが逆に置き去りにして逃げていくんですよね。 Então, talvez nós faríamos muitas coisas para salvar nossa família e a nós mesmos. でその自分たちを助けるためか自分たちの家族を助けるためにはいろんな行動を取ったりするんです。 Não é verdade? Tá dando microfonia no, não sei, dos nossos microfones. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 12. Não sei se vocês estão a par disso, mas nós começamos uma série de mensagens a respeito da Páscoa. E でその自分たちはこの間その先週からも言ったんですけど、今そのイースターに向けてのそのメッセージのシリーズを作ってるんですよね。 então essa é a primeira. でその何個かある中で今日はその1個目なんです。 Eu quase fiquei de fora, でそのもうちょっとでもうできないところだったんですよね。 mas eu fiz o diabo ele comer as unhas dele, por causa que não era para mim pregar hoje. 今日本当はここでメッセージするはずじゃなかったんです。 Eu tinha dado até todo o meu plano da pregação, tudo para o Sérgio. もう本当にそのパスターに全部自分のメッセージも内容も渡してて、 Mas daí eu falei, não, falei para o Sérgio, falei para o nosso pastor, falei, eu vou pregar, vocês vão ver. いやけど今日はやっぱりメッセージするわって。 E o diabo tá, でその悪霊今こんな感じなんですよね。 não foi dessa vez. 今日じゃなかったです。 Êxodo 12, capítulo 12, versículo 1. 出エジプト記の12章の1節から。 Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel os imolará no crepúsculo da tarde. Eu acho que eu passei para você até o versículo 7, né? Do 13? Ah, tá, do 1 ao 13. Tomarão do sangue o porão, versículo 7. E o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-los-ei à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízos sobre todos os seus deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. 出エジプト記の12章の1節からこう書いてあります。さて主はモーセとアロンに言いました。これから今月をユダヤの1月とし、1年で最も重要な月とする。イスラエル人全員にこう布告しなさい。毎年この月の10日に家族ごとに子羊1頭を用意しなければならない。家族が少人数で食べきれないときは近所の人数の家族と分け合ってもよい。家族の人数によってどうするか決めなさい。用意するのは羊かヤギの傷のない1歳のオスでなければならない。まずこの月の14日の夕方に子羊をほふる。次にその血の戸口2本の角柱と鴨居に塗る。血はその家で食べる子羊のものを使うこと。
その夜は家族全員で丸焼きにした子羊を種なしパン、苦みのある苦みのある野草と一緒に食べなければならない。肉は食べたり煮たりするのではなく、必ず焼くこと。頭、足、心臓、肝臓をつけたまま丸焼きにする。どの部分も翌日までに残しておいてはならない。夜のうちに食べきらなかったら焼却しなさい。長い旅に備えて旅の支度のまま食べなさい。靴を履き、杖を持ったまま急いで食べなさい。以後これは主の杉越と呼ばれる。今夜私たちがエジプトを通り過ぎ、エジプトの家族の長男と家畜の初子を殺し、エジプトの神々に裁きを下すからだ。私は主である。戸口の門柱と共に塗った血は私に従うという印だ。エジプトの地を打つときも血が塗ってある家は過ぎ通そう。その家の子はすべて安全である。Número 5. Bem, a palavra de Deus aqui ela fala sobre a primeira Páscoa, a instituição da primeira Páscoa. でここに初めてその杉越っていうことについて語ってるんですよね。E você vê que a Páscoa ela sem o sangue ela perde bastante do sentido dela. でその杉越っていうのはその血をなしにしたら結構意味がすごい薄れるんです。E hoje eu quero falar sobre o sangue na Páscoa. で今日その杉越の中、イーサーの中のその血について語りたいんですよね。O sangue ele tem significado de vida e de morte. でその血っていうのはその生と死の意味があって、Acreditava-se que no sangue estava a vida. でその血に命が宿ってるんじゃないかっていう信じた人もいたんです。 Porém, quando você vê, por exemplo, uma pessoa toda ensanguentada, você não pensa em vida, você pensa em morte. けどそのすごい血まみれになった人を見ると、自分たちはその人の生を考えるんじゃなくて死を考えるんですよね。 Se nós voltarmos lá em Gênesis, quando Adão e Eva cometem o primeiro pecado, でその創世記に戻って、例えばアダムとイブが最初に罪を犯した時に戻ってみると、 eles tentam se cobrir com folhas. 彼らはその葉っぱで自分の身を隠して、 Deus vem, mata um cordeiro e cobre eles com as vestes, faz vestes para eles com o cordeiro. でその神がその子羊を殺して、その毛皮で彼らに服を作ってあげるんですよ。 Mas você já parou para pensar que provavelmente essa foi a primeira morte registrada na Bíblia? でよう考えてみると、それがもしかしたら聖書で一番最初に出てくる死っていうことなんですよね。 Adão cuidava dos animais. アダムはその動物の面倒を見てたし、 Essa semana um amigo nosso lá do Brasil, ele perdeu um cachorro. で今週そのブラジルの友達が犬が死んだんですよね、その人の。 11 anos esse cachorro viveu com ele. その犬っていうのは11年間彼と生活して、 Eu não consigo entender porque eu não cuido de animais. 自分には動物の面倒を見たりペット飼ってないからそれは分からないけど、 O meu camarão não morre. 自分のエビ飼ってるんですけど、そのエビも死ぬことないし、 Mas quem tem um cachorro, quem tem um gato, 例えば犬や猫を持ってる人は quando morre, それが死ぬと é como um membro da família que se perdeu. なんか家族の一員が亡くなったみたいなんですよね。 Eu lembro na casa do meu tio, quando morreu o cachorro, que nós crescemos junto com aquele cachorro lá. で例えば自分のおじの家に犬がいて、自分たちその犬と一緒に育ったんですよね。 Parecia um versículo da Bíblia na casa do meu tio. 例えばAli havia choro e ranger de dentes. その havia muito choro na casa. 一緒に育った中でその犬が亡くなって、自分たちすごい泣いたんですよね。 E meu tio estava inconsolável. でおじっていうのはなんかすごい励ましも聞かなかったんです。 Eu não consigo entender plenamente esse sentido de você perder um animal. で本当に自分にペットが死ぬっていう意味っていうのはよくわからないけど、 Nós vemos que Abel foi o primeiro pastor de ovelhas. アベルが一番最初の子羊飼いだったっていうことも見れるし、 E geralmente o filho quer seguir os passos do pai. で子
子供っていうのは親に似たような行動を取りたくて、 Então tem a conclusão de que aquela ovelha, aquele cordeiro que foi sacrificado para cobrir Adão e Eva, ele era cuidado por Adão. でそのアダムとイブをその服を着させるために作られた毛皮の動物っていうのは、もしかしたらそのアダムが面倒を見てたものじゃないかなと。 Deus odeia o pecado. 神様はその罪っていうのをすごい嫌ってて、 Nós temos que entender muito bem que Deus odeia o pecado. Ele não é que ele não gosta, ele odeia そ o の単 pecado. 純にその罪が好きじゃないとかじゃなくて、彼は本当にそれが嫌いなんです。 A única punição própria para o pecado é morte. でその罪に対する正当な裁きっていうのは死のみなんですよね。 Não é ficar de castigo. 単純にその罰を受けるとかじゃなくて、 Não é tirar a tua saúde. 自分の健康を奪われるとかじゃなくて、 É morte. 単純に死なんです。 E a morte que deveria recair sobre Adão, recaiu sobre aquele cordeiro naquele dia. でその本当だったらアダムにその降りかかってくる裁きがその子羊に落ちたんですよね。 A Páscoa, ela significa... a palavra Páscoa vem da palavra pechá, que é Passover em inglês, que é passar por cima. Pechá. Pechá? Não, do Passover já vem coisa. Ah, tá. Então, é mais fácil de entender, talvez, porque quando nós falamos Passover, em inglês ele é passar por cima. でその日本語ではその杉越って言うんですけど、英語でも Passover って言って、その単純にそれを乗り越える意味なんですよね。 Você vê que era o fato do anjo da morte ter passado por cima das casas dos israelitas que tinham o sangue nos umbrais. 例えばその見ればわかるんですけど、そのさっきの出エジプト記にも書いてあったけど、悪霊がその裁きを下すためにその杉越をしたっていうことなんですよね。角柱にその血を塗ってたから。 O poder do sangue que há no sangue, ele é tão grande de que Deus colocou que o sangue inocente derramado numa terra, ele amaldiçoa uma terra. Quando de uma pessoa inocente. その血にはすごい力があって、その何もしてない人の血がその例えばその血に降りかかると、地面に降りかかると、そこにはその呪いがかかるんですよね。 Tem um livro de um escritor chamado Bernard Cornwell, que ele fala sobre as crônicas do rei Arthur. でその本にはそのアーサー・キングについて語っている本があって、 E nesse livro existe uma mulher que seria, entre aspas, uma bruxa. でそのまあその本の中にはその魔女とその言われる人がいて、 Mas aí a questão é que ele escreve de uma maneira onde é realista. Então não é que assim era mágica, ela usava mágica. Era como se ela fosse uma ilusionista e que ela criou a lenda de que ela era uma bruxa. でそのすごい現実的なもので、その彼女はその本当の魔女じゃなくて、彼女はその現実者であって、その現実をかけて彼女が魔女かのように見せかけてたんです。 Enquanto dia a fortaleza estava sendo invadida, a fortaleza onde ela estava sendo invadida, ela derramou sangue sobre a cabeça dela, de animais, sobre a cabeça dela. でその本の中で彼女のその砦がその戦略されているときに、彼女は血を振りこぼしたんですよね。動物の頭と彼女の頭に。 Os exércitos, quando viram, falou: "Ih, agora o negócio ficou sério." でその軍隊がそれを見たときに、これちょっとやばいんじゃないのって思い始めたんです。 E daí os exércitos fugiram. そしたらその軍隊は引いたんですよね。 Bem, era como então a lenda se espalha de que ela usou mágica para espantar os exércitos. でそのまあ話によると、その彼女は血を使ってその軍隊を撤退させたんじゃないのっていう話になってるんです。 Mas ela usou medo, けど彼女はその恐怖っていうものを使って、 não é? Então assim, você vê que até mesmo em épocas antigas o sangue ele tem uma relação de poder nele. でそのよく見ると、その昔から血っていうのはなんか力があるものだなっていうふうに見えるんですよね。 E ali na Páscoa, na instituição da Páscoa, Deus trouxe juízo sobre o Egito.
juízo deu condenação sobre o あ Egito. その杉越の時に神様はそのエジプトに対して裁きを下したんですよね。 Romanos 5 diz que por um homem a humanidade foi condenada e a justificação também veio por um homem em Cristo Jesus. でその聖書を読んでいくと分かるんですけど、その裁きっていうのは男一人が起こしたものに対して起きたもので、救いもその代わりに男一人から生まれたものなんですよね。 Por causa do faraó, toda uma nação foi condenada. でそのファラオでその一つのその王国が裁かれて、 E por causa do sangue do cordeiro, o povo de Israel foi liberto. でそしてその子羊の血によってイスラエルの人たちはその解放されたんです。 E Deus fala, essa é a Páscoa do Senhor. でそれが杉越っていう意味だったんですよね。 Mas imagine o seguinte, では想像してみてください。 e se, vamos dizer que nós somos o povo de Israel. でその例えば自分たちがそのイスラエル人だとして、 Nós somos escravos. でその自分たちは奴隷であって、 Levanta-se um homem chamado Moisés, でそのある男が立ち上がって彼の名はモーセっていうんですよ que ね。 estava no palácio. でその彼はその城の中にいたんです。 E daí ele fala assim, ele vai e mata um egípcio falando assim, ó, parou com isso, parou. でその彼はそのエジプト人を一人殺して、もうこれやめにしようよって言うんですよね。 Nós, como povo de Israel, で自分たちはそのイスラエル人として、 quem é você, Moisés? そのモーセあなた何者なのみたい Quem é você, playboy? Né? Quem é você que vivia lá no castelo, lá do bom e do melhor? Quem é você? な。自分城の中でいいもんばっか食ってたじゃんみたいな話になるんじゃないですか。 Esse era o coração do povo de Israel. それがそのイスラエル人の心の中に満ちてた気持ちなんですよね。 Então Moisés vai para o deserto. でそのモーセはその砂漠へ行って、 E daí Moisés depois ele volta, でその後また戻ってくるんですよね。 as pragas vêm, でそしたらもうその裁きっていうか呪いもかかって、 e daí então a última já, já tinham vindo 9 pragas sobre o Egito, e daí Moisés fala, agora é o seguinte, でそのもう9つの裁きがそのエジプトに降りかかった後にもう一個来るときにもうモーセは言ったんですよね。 em nenhuma das pragas o povo de Israel fez algo algum, foi tudo Deus quem fez. Moisés, ele batia na terra, bateu na água, a água se tornou sangue, né? Então foi Deus fazendo, o povo não fazia nada. でその今までその降ってきた呪いっていうのはその神様が起こしたものだったんです。人間が何か手を下してわざわざ起こしたものじゃなかったんですよね。 Dessa vez Moisés fala assim, olha, escolhe aí entre os teus animais, eu quero que você pegue o melhor dos teus cordeirinhos aí, das tuas ovelhinhas. でその今度逆にモーセは今から自分たちの持っている子羊の中で一番いいものを選んでそれを殺しなさいと。 Dos teus ternos aí no teu armário, pegue o melhor terno que você tem. でその自分のクローゼットの中にある服の一番ベストなものを選びなさいと。 Quem tem bichos aqui, animais aqui? でそのペットを飼ってる人、 Quem tem mais de um? 1匹以上飼ってる人、 Você tem mais de um? Qual é o melhor deles? その中で一番はどれですかって。 Coelho? その Então pega o teu coelho. でそのウサギを持って E a Bíblia diz para imolar aquele animal. Para matar o で animal. その聖書にはその動物を殺しなさい。 Gomei. Né? Então, nós vimos, depois aí tem a instituição dos sacrifícios, tudo, e é ensinado a eles a maneira correta de se sacrificar. Mas até então, né, eles não sacrificavam. Alguns, quer dizer, havia o costume de se sacrificar, mas não havia a instituição dos sacerdotes, essas coisas para sacrificar os animais, como era aqui. Cada família tinha que fazer o seu. Okay? Não era o sacerdote que ia imolar, era a família. Era você. でその聖書ではいろいろ書いてあったんですけど、それまでにその動物を捧げなさいっていう風なその決まりっていうか、そのような教えは全くなかったんです。 Quando eu era pequeno, nós, na nossa família, no Natal matava porco.
でその自分たちの家族では自分がちっちゃかった頃にその豚を殺してたんですよね。 E se você trata do porco por um ano, dando comidinha pro porco para engordar ele, その動物を例えばその豚を1年間飼ったとしてその太らせるためにちゃんと餌も与えるんですよね。 você está engordando ele para comer ele. その自分たちは彼を太らしてそれから食べようっていうふうに思ってるんです。 Porém, no dia de matar, けどその動物を殺す日には o meu avô falava assim: tira as crianças daqui, その自分のじいちゃんはもう子供どっか行かせろって言ったんです。 porque não pode ter dó. そのなんかかわいそうがっちゃんを思っちゃいけないんだよ。 Se você tiver dó do porco, ele não morre. その自分がその動物をかわいそうだと思ったらもう死なないからね。 No Peru talvez é diferente, né? Não sei. Quando vai matar um chincharon, como que é um porco em chincharon? Chincharon? Como que é? Chancho. Vai matar o chancho. Chancho. Não é tão bem meu espanhol, né? Bem, então vai. Chincharon é aqueles corinho, né? Bem, quando vai matar o porco, então eles falam, não pode ter dó. その動物殺すときにはそのかわいそうだと思っちゃいけないんです。 Mas você engordou o porco para matar ele. けど自分たちはその動物のためにわざわざ餌を与えてるの。 E você tem dó, で、それをかわいそうだと思い始める。 né? Agora, imagina essas pessoas, eles não tinham muitas posses. で、そのイスラエル人っていうのはその大してその財産もなかったし、 Talvez o mais valioso para eles fosse o cordeiro. もしかしたら彼にとって一番大事なものって子羊じゃないのって思ったんです。 E eles comiam o cordeiro, けど彼はその子羊を食べてて、 mas não o melhor do cordeiro. けどその自分たちの持ってるその一番のものじゃなかったんですよね。 Geralmente o melhor você usa para reproduzir outros. で、その一番いい子羊っていうのはそのもっともっとその増やすためにその使うんです。 Deus então manda matar o cordeiro e usar o sangue na porta. で、その神様はその子羊を殺してそれをその門柱に塗りなさいと。 Para que quando o anjo da morte passasse no Egito e ele visse o sinal na porta, ele sabia, essa casa está guardada pelo sangue do cordeiro. で、なぜかというとその杉越の日にその悪霊が通るときにその血が塗ってあるドアには絶対この家はもう神様にこの子羊にも漏れてるんだっていうふうに見てそれを通り過ぎたんです。 O anjo ele ia procurando os primogênitos, で、その使いっていうのはその初子のみを探してたんですよね。 né? Ou seja, eu e a Júlia, だからそのまあ考えてみれば自分とその自分の子供はもう死んでたんです。 sem o sangue nós, その血がなかったらもう死んでたんですよね。 né? Então, é verdade, eu estava falando para a Patinha, eu falei, porque a Patinha não é primogênita. Eu falei assim, você ia ficar sozinha se a gente fosse egípcio. その自分の嫁にも言ったんですけど、もしその仮にその血を塗ってなかったら自分とその子供はもう亡くなったから自分ぼっちになってたよって。 Então, esse sangue ali significava que alguém já morreu naquela casa. だからその血っていうのはもうその家で誰か死んだよって意味だったんです。 Nós vemos que um paralelo muito igual, muito parecido com o sacrifício de Jesus. それをそのちょっとすごい見てみると平行的に見てみるとイエスのその死に方もちょっと似てるんです。 Quero que você lembre que Deus odeia o pecado. で、そのもう一回思い出してほしいのは神様っていうのは罪を嫌ってるんですよね。 Jesus se fez pecado. で、イエスはその罪そのものになって、 Na minha cabeça demorou muito tempo para entender essa passagem que diz que Jesus se tornou pecado por nós. で、その自分の頭の中ではそのイエスが罪そのものになったっていう考えがちょっと分かりづらいんですよね。 Que a ira de Deus recaiu sobre Jesus ali. 神の怒りがそのイエスに降りかかったこと。 Porque a impressão que eu tinha quando eu lia esses versículos そのようなその聖書箇所を読んでた時に思ってたのは、 era de que o castigo em Jesus era o castigo de um pai num filho. で、その自分が思ってたのはその神様の裁きがその例えば親が子供に対するその制裁みたいな感じだと思ったんです。 Olha, você vai ficar sem Netflix por uma semana, mas é pelo teu bem. けどその例えばその子供にいや自分そのネットフリックス見すぎてるから1週間ちょっとなしねみたいな。 Nenhum de nós
corrigiríamos nosso filho a ponto do nosso filho morrer? その自分の子供を何か正そうと思ってその殺すまでそのようなことしないですよね。 Então era errado o entendimento que eu tinha da cruz. だからその自分がその十字架に対する理解っていうのも間違ってたんです。 Quando diz que Jesus verteu o seu sangue ali na cruz, イエスがその血を流したっていうのは parecia assim que era só aquele momento ali que doeu. 単純にその瞬間だけ痛かったんじゃないのって思ったんです。 E eu já disse até uma vez, uma vez eu disse assim que, talvez, eu acho que o maior castigo de Jesus na cruz foi o fato do pai ter que abandoná-lo ali em certo momento. で、前も一回言ったんですけど、そのもしかしたらイエスに対する一番の裁きっていうのは、その神が彼をその十字架で見捨てることだったんですよね。 Mas não, けどそれじゃないんです。 foi mais do que isso. それ以上だったんです。 Isaías 53 diz que ele tomou sobre si o nosso castigo. で、そのイザヤの53章には、彼は自分たちの裁きをすべて担ってくれたんです。 O ódio de Deus sobre o pecado caiu sobre Jesus. その神様の罪に対するその嫌う気持ちは全部イエスに降りかかったんです。 Na cruz, Jesus foi odiado por Deus その十字架でイエスはその神様に嫌われたんです。 para que você não fosse odiado, 自分たちが嫌われないために、 para que eu e você fôssemos 自 livres. 分たちが自由にされるために。 E foi um preço de sangue que foi pago no nosso lugar. で、そこで見てみると、その血がその代償になったんですよね。 Do povo de Israel foi requerido apenas uma coisa: obediência. で、イスラエル人からは単純なるその一つのものだけ求められたんです。それはちゃんと言うことを聞くこと。 Porque qualquer família que se recusasse a matar ali o melhor cordeiro deles e passar o sangue no umbral da porta, também sofreria julgamento. だからそのイスラエル人でも例えばその言うことを聞かなかったら彼らも同じ裁きを受けてたんです。 As outras pragas não caíram sobre o povo de Israel. 他のその裁きっていうのはその他のイスラエル人に降りかからなかったんです。 Essa, se eu não passasse, eu sendo de Israel, eu não passasse o sangue no umbral da minha porta, viria sobre a minha casa também. もしその自分がたとえイスラエル人でもそれを塗れなかったら自分の家にもその裁きが下ったんです。 Então era requerido obediência. だからちゃんと言うことは聞かないといけなかったんですよね。 Jesus obedeceu até o fim. で、イエスもそれをちゃんと最後まで服従したんです。 Agora minha pergunta é para nós. で、今は自分たちに問い聞かせるけど、 Se nós estamos obedecidos até o fim, 本当に自分たちもその最後まで服従しているの？ ou se nós não tomamos o sacrifício de Jesus e o sangue derramado como qualquer coisa, もしかして自分たちはそのイエスの流した血をなんか軽く見受けてるんじゃない？ será que não? そうじゃないの？ A obediência não é fazer apenas aquilo que alguém manda você fazer. その言うことを聞くっていうのは単純に誰かに命令されたからやるとかじゃなくて、 Porque, por exemplo, tem vezes que eu falo assim para minha filha, falo assim, eu coloco bastante ela porque, né, a gente está sempre junto. Eu falo assim, Júlia, pega a tua roupa e dobra, por exemplo. 例えばそのよくその自分の子供に服を取って畳みなさいって。で、こんな感じになるんですよね。 Isso não é obediência. それは言うことを聞いてるに入らないんです。 Porque se ela acaba obedecendo no final das contas, acaba dobrando a roupa dela. 彼女は結局その服は畳むし、 Mas no coração dela ela não obedeceu. けど彼女の心の中ではそれを言うことは聞けてない。 No coração dela é só porque eu não quero ficar de castigo. その彼女の心の中では単純に何かその罰が当たるからやりたくないとかじゃない。 Porque o castigo de Deus recaiu sobre Jesus, muitas vezes nós agimos como crianças mimadas. で、その自分たちもその生意気な子供のような態度をとって、それでもその神の裁きっていうのはイエスに降りかかった。 Sabe aquela criança que, é culpa do irmão? そのよくその兄弟のせいにする子供とかいるんですよね。 O irmão mais velho apanha, o irmão mais novo não. で、その年上の兄弟は結局その何か言われるけど、年下は何も言われない。 Brincadeira, eu ia brincar, eu ia falar, o Douglas apanha, os outros não. Brincadeira, não. Né? Um apanha, o outro não. Mas aquele que não apanha está sempre
Ó, mãe, pai, foi ele. Foi ele lá, ó. Né? Os dois fizeram juntos a coisa errada. Mas ele fala, não, ô, mãe, foi ele começou. Pode ver, eles falam, ele começou. でそのよく例えば兄弟とかで一緒に悪いことをしてるのに結局ね母さんやったのはあいつよみたいな自分じゃないよって Ela se torna uma criança mimada. そうするとその子供っていうのはどんどん生意気になっていくんですよね Perdão pela palavra, mas uma criança insuportável. もう本当に我慢できんような子供 Insuportável porque ninguém consegue ficar perto. その我慢できないっていうのは誰も近くにいたくないから E nós, como cristãos, somos todos filhos de Deus. でその自分たちはクリスチャンとしてみんな神の子であって Passaram o sangue na porta da nossa casa. でその自分たちのその家にもその血っていうのも塗られてるんですよね O castigo que era para recair sobre nós, recaiu sobre os egípcios. でその自分たちにその降り注がれるその裁きっていうのはエジプト人たちに言ったんです Aí você vê depois o povo de Israel reclamando até que eles queriam comer cebola de novo. でそのよく見るのはその後でそのイスラエル人たちはその何もかも文句言い始めてもう Tudo eles reclamavam depois. そうあとは何もかもその何に対しても文句を言ってたんです Eles não entenderam que naquele dia que o sangue de um inocente foi passado na porta deles, aquele sangue ali era para ser o sangue deles. でその彼らに理解できなかったのはその門柱に塗られた血っていうのはその無邪気な者の血で結局その血っていうのは本当は自分たちの血じゃないといけなかったっていうことを理解できなかったんです Por isso, o sacrifício de Jesus por nós não pode ser levado por menos. Não pode ser feito, levado de qualquer maneira. だからそのイエスのその彼が生贄になったっていうことはその軽く見受けられたらダメなんです Eu quero que você abra comigo em Romanos 5. Romanos 5, versículo 6. A partir do versículo 6 até o versículo 11. 11. Ok? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. ローマの手紙の5章の6節がこう書いてあります。私たちが逃れる道もなく行き詰まっていたとき、キリストはおいでになり、何の取り柄もない私たちの罪のために死んでくださいました。たとえ私たちがいい人間であったとしても、誰かが自分たちのために死んでくれることは考えてもみなかったでしょう。しかし私たちがまだ罪人であったとき、神はキリストを使わせてくださいました。そのキリストが私たちのために死なれたことにより、神は私たちに大きな愛を示してくださったのです。キリストは罪人のために血まで流してくださったのですから、私たちが無罪とされた今は、もっと素晴らしいことをしてくださるに違いありません。今やキリストは神の怒りから私たちを完全に救い出してくださるのです。私たちが神の敵であった時でさえ、一人子の死によって神のもとに連れ戻されたくらいですから、私たちは神の友となり、神が私たちのうちに生きておられる今は、
どんなに素晴らしいかどんなにか素晴らしい祝福が備えられていることでしょう。私たちは神との驚くべき新しい関係を心から喜んでいます。それはただ主イエスキリストが私たちのために死んで成し遂げてくださったこと、すなわち私たちが神の友としてくださったおかげなのです。Agora, você viu que Jesus, por meio do seu sacrifício voluntário, ele nos deu a reconciliação. Em Hebreus 10, 19, ok? Hebreus 10, 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, interpridez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. No versículo 22 diz assim ainda: e aproximemos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. でヘブルの手紙の10章の19からこう書いてあります。ですから愛する皆さん、今私たちはイエスが血を流されたことによって神のおられる聖所に堂々と入っていけるのです。この新しい命に至る道はキリストがご自分の体という幕を引き裂くことによって開いてくださいました。私たちはこの道を通って清い神の前に進み出ることができるのです。でまた22節には、私たちは間違いなく受け入れられるという確信を真実な心を持って神の前にまっすぐ進み出ようではありませんか。すでに私たちの心にキリストの血を注げられているため、体は清い水で洗われているのです。Interessante aqui, o povo de Israel naquele tempo da primeira Páscoa, o sangue, ele era uma porta que ele abria um caminho de saída do Egito. でその最初の杉越でその塗られた血っていうのはその逃げ道を作ってたんですよね。A Bíblia diz que é, né, para cingir os lombos, para vestir as tuas roupas, pega o teu cajado, pega a tua família, faz a tua mala e passa o sangue na porta, come o cordeiro e a gente vai sair. でその杉越の時にはそのいろいろ準備をしなさいと、靴の紐を結んで杖を持って自分の服を着て、もう食べながら準備をして、でその食べ終わったら自分たちはもう出ていくよっていうふうに言ってたんですよね。Através do sangue do cordeiro foi uma saída. Através do sangue de Jesus Cristo foi uma entrada. でその子羊の血によって逃げ道が作られて、そのイエスの血によって今度入り口が建てられたんです。Uma entrada que nos reconciliou com Deus, onde nós podemos entrar nos Santos dos Santos pelo sangue de Jesus. イエスの血を取って神のその聖所に入ることができて、今度その自分たちをまた神の友としてくれたんですよね。Você viu que a Bíblia fala ali em Romanos, o que eu gosto daqueles versículos em Romanos, é que fala assim, por gente boa, por gente legal, pelo Andrei, dificilmente eu daria a minha vida. Mas Jesus deu por nós, derramou por nós o seu sangue, sendo nós ainda pecadores. でそのローマのところではその自分はその他の人のためにその血を流すようなことはないけど、イエスは自分たちが神の敵でありながら、彼は自分たちのためにその血を流してくれたんです。Nós fazemos aquilo que Deus odeia. Pecador é o que comete o pecado, e o pecado Deus odeia. その自分たちはその神様の大嫌いな罪を犯しまくっているのに、神様は罪人嫌いなのに、それでもNós, de maneira alguma, Deus nos odiou. Deus odiou o pecado. E Ele amou o pecador. Por isso Jesus se deu. E nunca pense que o teu pecado, ele não tem efeito nenhum, ele é um pecadinho. Porque, perdão. その罪っていうのは
自分たちはその罪を犯すけど、神様は自分たちを嫌っているわけじゃないんです。神様は自分たちの犯している罪が嫌いで、その罪人は嫌いじゃないんです。だからけどかといって自分たちの犯している罪っていうのは決して何の影響もないわけじゃないんですよね。だからちっちゃい罪とかそういうのはないんです。Em Hebreus ainda 10, ele diz ali, depois nos versos seguintes, ele fala assim, porque o Senhor, ele julga o seu povo, e horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É no versículo, acho que é 30 e 31. 31. でその31節には生ける神の手の中に劣ることはなんと恐ろしいことでしょうっていうふうに書いてあるんです。O pecado, ele não é uma brincadeira. で罪っていうのは冗談ではなくて、Ser desobediente não é uma brincadeira. 言うことを聞かないっていうのも別に面白いようなことじゃなくて、 A Bíblia nos fala para obedecer a voz de Deus. 聖書には神様の声を聞きなさいっていうふうに言ってるんです。 E por que nós queremos ainda obedecer a nossa voz e não a voz de Deus? じゃあなぜ自分たちはまだ自分たちの声ばっか聞いて神様の声を聞かないの？ Por que nós queremos ainda oferecer o cordeiro que não é o melhor? なぜじゃあ自分たちは一番いいものではない子羊を捧げようとしているの？ Ah, será que não dá para passar Coca-Cola no... じゃあ例えば角柱にコーラ塗っちゃダメなの？ E se eu passar outra coisa em vez de sangue? 血以外のもの他に塗っちゃダメなの？ Né? E se eu só... Ah, eu sei que a Bíblia falou para não mentir, mas é só uma desculpa. 例えば聖書では嘘をつかないようにと言ってるんですけど、じゃあ言い訳をしようじゃないかって。 Eu sei que a Bíblia fala para mim abençoar o meu inimigo, で聖書には自分の敵も祝福するように言ってるけど、 mas eu só quero que ele sofra um acidente no serviço. けど彼に単純に事故に遭ってほしいんだよねって。 Só isso. それだけなんだよって。 Você vê que a gente comete muitas coisinhas. Só que essas coisinhas são coisonas perante de Deus. で自分たちには自分たちからしたらちょっと細かいようなものかもしれないけど、それを神様の目からしてみてると結構大きなものなんですよね。 E nós não damos a verdadeira importância que o sangue de Jesus tem. で自分たちは本当にイエスの血の重大さを理解できてない。 O sangue de Jesus abriu uma porta para que nós pudéssemos entrar de novo na presença de Deus. イエスの血潮っていうのは自分たちが神様のところにまた行けるように自分たちの入り口を作ってくれたんです。 O sangue de Jesus nos remiu. で自分たちを洗ってくれて、 O sangue de Jesus, ele nos reconciliou com Deus 自分たちをまた神様の友としてくれて、 e uns com os outros. そして自分たちの間でも。 Por isso, eu desafio você nessa manhã だから今日は a ficar de pé. 今から Não, 立 não, ってもらって fique de pé, por favor. 今から立ってもらって、 Nós não temos mais o cordeiro pascal, o cordeiro da Páscoa, um cordeiro, um animal. で今は子羊っていう動物そのものはないけど、 Nós não temos mais que sacrificá-lo. だからわざわざそれを生贄に捧げるっていう必要もない。 Se você vê em Hebreus, ele fala que o sangue de animais nunca foi suficiente para cobrir os pecados. ヘブルの手紙を見てみると、動物の血っていうのは自分たちの罪を覆い隠すために十分でないっていうふうに書いてあるんですよね。 Mas pelo sangue daquele que é sumo sacerdote e voluntariamente se ofereceu, que é o nosso Jesus. けどイエスの血には、 Então, a ira de Deus foi apagada. イエスの血によって神の怒りっていうのは書き消されたんですよね。 Deus continua odiando o pecado. 神様は罪を未だに嫌ってるけど、 Mas os nossos pecados foram lavados pelo sangue de け Jesus. ど自分たちの罪っていうのはイエスの血によって全部洗い流されたんですよね。 Tem uma música em inglês que diz assim: Who can wash my sins away? Nothing but the blood of Jesus. Traduzir em português. português? Quem, Eu não sei. quem pode lavar os nossos pecados
os nossos pecados, nada mais o sangue de Jesus. Ok? Eu não sei se tem em português essa música. Tem? Tem? Então tem. É do cantor cristão, acho. でさっき歌った曲の中で自分たちの罪を洗い流すものは何なのみたいな、何がそういうことをできるのっていうふうに歌って、イエスの血潮以外にそれはできないんだっていうふうに歌ってるんですよね。Você não tem um cordeiro mais que você cuida todos os dias. 例えば自分たちが今子羊を毎日面倒見てるようなことはないけど、 Mas João Batista, em João 1:29, diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. けどヨハネは洗礼者ヨハネはイエスを見たときにここに罪を洗い流す子羊が来たよって。 Jesus é o nosso cordeiro hoje. イエスが自分たちの子羊なんです。 A Bíblia diz que todo o sangue de Jesus foi derramado naquela で cruz. 十字架でイエスは自分の血をすべて流したっていうふうに書いてあるんですよね。 Nós pensamos do sangue derramado através dos cravos que prenderam Jesus na cruz. よく自分たちが考えとして持つのはイエスが釘打ちされたときに傷口から流れた血だったり、 Então nós pensamos que a cruz está encharcada de sangue. だから十字架が血まみれになっている状態なのかもしれないけど、 Mas nós esquecemos que o caminho estava encharcado de sangue. けど自分たちがよく忘れるのは道なりもすべてイエスの血で血でいっぱいになってたっていうことを忘れるんですよね。 Jesus começou a sangrar no jardim do Getsemane quando ele orava, e de tanta agonia saíam como que suor em forma de sangue. でイエスっていうのはもうお祈りを始めてジェセマニのその時でお祈りを始めた時からもうすべてもう血は流れてたんです。 Ele foi então para o julgamento no templo e ali bateram nele e mais sangue saiu. でそして彼は彼が裁きを下される前に連れて行かれて、そこでももう彼は血を流し始めてたんです。 Enquanto ele esperava o julgamento, os soldados batiam na cabeça dele, botavam uma coroa de espinho na cabeça dele. で彼が自分の裁きを待っている間に彼はムチ打ちの状態になったりトゲのついた冠を渡されたんですよね。 Uma coroa de espinhos na cabeça. でトゲのついたものが頭に来てたんです。 Outro dia entrou uma ferpa no meu dedo no serviço da lixadeira e eu tive que parar tudo que eu estava fazendo porque eu não estava aguentando de dor. この前仕事で研磨している中で水針が刺さって自分仕事ができなくなったからもうちょっと手を止めて水針を抜いてたんですよね。 E mais sangue era derramado ali. けどそれ以上に血が流れてたんです、そこで。 Jesus vai levando aquela cruz e aquela cruz não era toda lixada não, viu? でイエスは十字架を運んでたけど、十字架っていうのは決して磨かれたわけじゃないんですよね。 Aquela madeira cheia de farpas foi entrando nas costas de Jesus. で十字架に例えば水針とかいっぱいあったと思うけど、そういうのも全てイエスの体に入っていったの。 Ele foi chicoteado. 彼はムチ打ちになって、 A palavra que eles usavam para o chicote romano era flagelo. Flagelos. E flagelo era porque a ponta, eram várias pontas, ele não era só não era o chicote do Indiana Jones. Era um chicote com várias pontas e as pontas ainda tinham ossos, pedacinhos de ossos amarrados nele, para quando batesse para arrancar pedaço da carne mesmo. で当時のローマ皇帝の使ったローマの時代の使ってた言葉っていうのは単純なる鞭の言葉じゃなくて、鞭には何本も帯が出てて、その帯の先には骨がついてたんですよね。なぜかというと、それが打った時に単純に痛みを感じるんじゃなくて、もう本当に肉の一部を削るような感じのために。 Talvez você conseguia até ver partes dos ossos de Jesus nas costas depois que ele foi flagelado. もしかしたらイエスが鞭打ちにあった後には多分彼の背骨だったり骨の一部も見えたかもしれないです。 Ele está caminhando naquela via dolorosa. で彼は道なりをすごい痛みを感じながら歩いてて、
o sangue vai escorrendo. でそしてその血もそれに沿って出てくるんですよね。 Ele já não tem força para carregar a cruz, precisa uma pessoa ajudá-lo. でその彼にはその十字架を運ぶ力がないから、その誰かが手伝わないといけない。 E ali na cruz, todo o restante do seu sangue foi se esvaziando. でそこでその十字架で彼の残ってた血が全てもう流されていったんです。 Esse é o cordeiro que você sacrificou. それが自分たちのその生贄に捧げた子羊なんです。 Era o melhor それが entre 一 nós. 番のものであって、 Esse era o melhor cordeiro. それがそのベストの子羊だったんです。 E ele, pela morte dele, nós fomos livres. でその彼が死んでくれたことによって自分たちは自由になって、 Pelo sangue de Jesus, nos foi dado a liberdade não apenas de ser livre da morte, mas de entrar no Santo dos Santos. 単純にその死から自由にしてくれたんじゃなくて、自分たちが神様のその至聖所に入るぐらいのその自由を渡されたんです。 Eu gosto muito de uma mensagem que eu ouvi uma vez do cientista, Dr. Grade, que ele falava assim que o sacrifício do cordeiro, você colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro. E era cortado o pescoço, a jugular aqui do cordeiro era cortada de uma maneira tão bem feita que o cordeiro não sentia. E o sangue ia saindo do corpo do cordeiro e você sentia a vida daquele cordeiro indo na tua mão. であるその科学者のその話を聞いてて、で当時その子羊を殺す時っていうのはその彼のその頭に手を置いて、でその首を切って、けどその切り方がすごい上手で、子羊すらその痛みを感じなくて、その手に頭を置いている間に血がどんどん流れていって、その子羊が死んでいくっていうのを自分たちは感じ取れたんですよね。 Enquanto você segura a cabeça do cordeiro, você ia confessando seus pecados. でそしてその自分たちがその子羊の頭をその押さえている間に、その血が流れている間に自分たちはその自分たちの罪を告白していく。 Você ia dizendo, Deus, este cordeiro, ele está morrendo porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz isso. でよく言ってたのは、その子羊は今この血を流してるけど、それは自分たちが、自分がこのようなことをしたんです。これやれあれやって、今このような結果になってるんですよっていうふうに告白してたんです。 Gostaria que você fechasse os teus olhos. 目を閉じてください。 Coloque a tua mão sobre a cabeça do cordeiro Jesus. で、今その子羊の頭にその手を添えてみてください。 Você não está vendo apenas o sangue escorrendo do pescoço de Jesus. Você está vendo o sangue pela via dolorosa. で自分たちは単純にその首から流れる血を見てるんじゃなくて、自分たちはその道なりに垂れた血を見てるんです。 O sangue que significava vida, ali você vê apenas morte. その命を象徴する血があそこでは死としか見受けられないんです。 Mas o sangue significa vida. けど血っていうのは命の象徴なんですよね。 Vida para nós. 私たちにとっての命。 Mas a tua mão tem que estar sobre Jesus. けど自分たちの手はイエスに添えてないと意味がないんです。 Sentindo cada gota de sangue que escorre dele. その一滴一滴垂れる血を感じながら、 Sentindo a vida de Jesus indo pouco a pouco no caminho da cruz. そのイエスがちょっとずつその十字架を持ってその歩んでいく道を見ること。 Talvez nós não passamos mais o sangue na porta, もしかしたら自分たちはそのもうドアにもう角柱にその血を塗ることはないけど、 mas o sangue foi passado na け cruz. どその血っていうのは十字架に塗られたんです。 Jesus derramou todo o seu sangue voluntariamente イエスはその自分自ら選んでその自分の血をすべて流したんです。 para que eu e você hoje estivéssemos aqui. そして自分たちが今ここに立っていられること。 Próxima vez que o diabo vier falar ao teu ouvido, もしその悪霊が自分に何かを伝えてきたときには、
próxima vez que você esquecer que Deus é a prioridade, 自分たちがその神様が一番だっていうことを忘れたときに、 a próxima vez que você tentar seguir a tua vontade e não a vontade de Deus, 自分たちの意を進めようとして神様の意ではなく、 a próxima vez que você desprezar o conselho de Deus na sua vida, その神様のそのアドバイスを無視したりするとき、 a próxima vez que você odiar alguém, もし誰かをその憎んだとき、 a próxima vez que você tiver que mentir, 次にもしかしたら嘘をつかないといけないとき、 na próxima vez que você pensar em trair, 誰かを裏切ろうと思ったとき、 lembre-se que o Cordeiro está ali diante de você. その子羊は自分たちの前に立っているっていうことを忘れないでください。 E as tuas mãos estão com o sangue dele. そして自分たちの手はその彼の血で汚れてるんです。 O sangue dele está em volta de você. その子羊の血は自分の周りにあるんです。 Porque toda punição pelo teu pecado なぜかというと、その自分たちの罪に対する裁きは recaiu sobre o sangue de Jesus. イエスのその血潮によってもう落ちたんですよね。流されたんで Recaiu す。 sobre o corpo de Jesus. そのイエスの体にすべて振り下ろされたんです。 Esse é o poder do sangue. それが血の力なんです。 Então, quando nós celebramos a Páscoa だから自分たちがそのイースターをその祝うとき、 e nós lembrarmos que o sangue foi passado no umbral da porta, その角柱にその血が塗られたときに、 lembre-se que era para que você não sofresse a dor da ira de Deus. その自分たちがそのイエスの痛みを感じなかったためなんです。 Esse é o poder do sangue de Jesus. それがイエスの血の力なんです。 Por isso que quando nós oramos pela pessoa que está endemoniada e nós dizemos há poder no nome de Jesus 自分たちがその悪霊を払うときに、お祈りをするときに、 e no seu sangue, って言ったときに、 quando dizemos que há poder no sangue de イエス Jesus, の血に力があるって言ったときに、 rio de sangue passa no meio do inferno. そのイエスの血がその地獄を通り過ぎるんですよね。 E o diabo ele se prostra. そしてその悪霊はそれにひれ伏して、 Se o diabo treme diante do sangue de イエ Jesus, スの血の前で彼は震えるんです。 quem somos nós para rejeitá-lo? 私たちはその彼を拒むことができない。 O sangue de Jesus tem poder. イエスの力にはイエスの血には力があって、 Diga comigo, o sangue de Jesus tem poder. イエスの力には力があるんです。 O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Toda maldição sobre a tua vida, em nome de Jesus, é quebrada agora, porque o sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus, todo o poder do pecado sobre a tua vida é quebrado hoje, porque há poder no nome de Jesus. No sangue de Jesus há poder para quebrar toda corrente, para quebrar toda amarra, para desfazer o pecado, em nome de Jesus. Todo vício que você tem, seja o vício da pornografia, seja o vício da bebida, seja o vício do jogo, seja o vício da mentira, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder para quebrar o poder do vício, para quebrar os ídolos, em nome de Jesus. Aleluia! Em nome de Jesus. Mal algum contra a tua casa prosperará, porque há poder no sangue de Jesus. A tua família está debaixo das mãos de Deus, porque há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus, o sangue de Jesus, a autoridade de Jesus está sobre essa igreja.
Satanás não tem mais lugar e nem poder. Ele não tem voz e nem autoridade sobre a tua vida. Em nome de Jesus eu declaro o sangue derramado, levando você para mais perto de Jesus, para mais perto do trono de Deus. Seja quebrado agora todo obstáculo, tudo aquilo que tenta impedir você de entrar na presença de Deus. Seja derramado o Espírito Santo sobre a sua vida, porque o sangue de Jesus tem poder em nome de Jesus. Toda doença neste lugar nós repreendemos agora, e fora deste lugar nós repreendemos em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder. Aleluia! Aleluia! O sangue de Jesus tem poder. Declare sobre a sua vida. Declare, irmão, sobre a sua vida. O sangue de Jesus tem poder. Arrependa-se dos teus pecados. É tempo de obediência a Deus. É tempo de obedecermos a Jesus, para que a Páscoa tenha sentido na nossa vida. Senão nós só estamos sendo libertos. Para quê? Para pisarmos no sangue de Jesus como se não fosse nada. Em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas, para nos libertar do pecado e de toda maldição. Sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Receba a libertação agora. Aleluias, aleluias. Jesus, nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos, Jesus, porque o teu sangue nos cobriu e nos lavou. Agradecemos, Jesus, porque no teu sangue nós tivemos redenção dos nossos pecados e nós fomos livres, ó Deus, porque todo o castigo sobre o pecado caiu sobre os ombros do nosso Jesus. E nós somos livres, livres da escravidão, livres do poder do pecado. Em nome de Jesus. Não há tribulação, não há criatura, não há profundidade que nos separe do poder e do amor de Deus, porque o sangue de Jesus foi derramado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te damos graças, Senhor Jesus, porque o teu sangue nos lavou. E nós que não éramos povo, fomos chamados povos de Deus. Graças te damos, Jesus. E no teu nome, Senhor Deus, nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus, para que haja restauração nessa manhã, em nome de Jesus, para que essa igreja, ó Deus, possa, Senhor Deus, proclamar o sangue de Jesus, aspergir o sangue de Jesus sobre as ruas, sobre as multidões, sobre Hiroshima. Cobre com teu sangue Hiroshima. Um dia o sangue de morte, ó Pai, Senhor Deus, cobriu Hiroshima, Senhor Deus, com a bomba. Hoje nós pedimos que o sangue da vida que há no sangue de Jesus venha, Senhor Deus, a tomar as ruas. E toda essa cultura, todo este governo, todo este país se dobre diante do nosso Senhor Jesus. Graças te damos, Jesus. Obrigado, Deus. No nome de Jesus nós agradecemos. Amém.